conceito de armazenamento de dados na nuvem, do qual sugere uma outra terminologia, Cloud Storage. Quando eu penso em Cloud Storage, aí eu estou pensando em armazenar, só na parte do armazenamento de dados na nuvem. É quando eu, por exemplo, vou armazenar os meus arquivos em servidores da internet, mas não vou necessariamente usar o programa lá no servidor da internet. Vou dar um exemplo. Eu tenho um programa editor de textos no meu computador instalado. Está aqui o programa de edição de texto instalado no meu computador. Perfeito. E eu uso o programa de edição de texto instalado no meu computador. Faço lá o meu arquivo do Word com a extensão docx. Só que em vez de salvar aqui no meu computador, eu vou salvar num serviço de nuvem na internet. Então tenta imaginar isso. Eu tenho o programa no meu computador, portanto o programa não estou usando na nuvem, estou usando no meu computador, mas o salvamento dos arquivos gerados por esse programa, eu estou armazenando em servidores da internet, eu estou armazenando na nuvem. Isso eu chamo de Cloud Storage, que é o armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, mas não necessariamente o uso dos programas na nuvem. Então, em Cloud Storage, a ideia é somente do armazenamento dos arquivos e dos dados na nuvem, nos servidores da internet, mas do qual os programas tu pode usar instalados no teu computador. Vamos fazer a leitura, então, de Cloud Storage. Armazenamento em nuvem é feito em serviços que poderão ser acessados de diferentes lugares, a qualquer momento e utilizando diferentes dispositivos, não havendo necessidade de armazenamento local. O acesso aos dados e arquivos é realizado através da internet. Então, a vantagem de manter os dados, os arquivos armazenados em nuvem, é que se tu armazenou em servidores da internet, agora, de qualquer computador com conexão com a internet, em qualquer local, tu vai conseguir acessar esses teus arquivos. Porque se tu só salva arquivos no teu computador e não armazena na nuvem, tu vai precisar sempre do teu computador para acessar aquele arquivo. Agora, se tu armazena os teus arquivos na nuvem, tu vai poder acessar esse arquivo de qualquer computador com conexão com a internet. E ainda tem uma certa diferença entre nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. A nuvem pública é aquela que tu utiliza um serviço de nuvem, mas que também é usado por diversas empresas. Então tu imagina o Google Drive, é um serviço de nuvem pública, porque o Google oferece serviço de armazenamento em nuvem para várias empresas e para várias pessoas. Quando eu tenho um sistema de nuvem privada, isso é para um único usuário ou uma única empresa. Quer dizer, aquela empresa deixou servidores ligados à internet para armazenamento dos seus arquivos, dos seus dados em nuvem. E naquele servidor só tem dados desta empresa ou deste usuário. Bem, daí é um serviço de nuvem privada porque é para um único usuário ou para uma única empresa. No serviço de nuvem pública, como o Google Drive, como o OneDrive da Microsoft, essas empresas, tanto a Microsoft como o Google, oferecem serviço de nuvem para diversos usuários. Então, o Google Drive é um serviço de nuvem pública, porque vários usuários ou várias empresas podem manter os seus dados lá no Google Drive. Ou também o OneDrive da Microsoft é um serviço de nuvem pública, porque as pessoas podem manter, e várias pessoas podem manter os seus dados no serviço OneDrive. Então, existem a nuvem pública e a nuvem privada. Existe também a nuvem híbrida. Na nuvem híbrida, parte dos recursos pertencem à nuvem pública, porque essa empresa armazena dados em nuvem pública e outra parte dos recursos ela armazena em nuvem privada. Então, quando ela precisa de mais espaço, ela aloca isso na nuvem pública, se ela não tem o suficiente na sua nuvem privada. Aí a gente chama de nuvem híbrida. Uma parte dos dados ficam na nuvem privada daquela empresa e só dela, e outra parte, que é um excesso, um adicional, ela aloca e aluga em serviços de nuvem pública. Isso a gente vai chamar de nuvem híbrida, certo? Bem, existem também várias formas de conexão com a internet, que nós falamos de serviços até agora, serviços da internet. Falamos de serviço web, serviço de e-mail, que é correio eletrônico, mas existem também as formas de se conectar na internet. E quando a gente fala de formas de conexão com a internet, nós podemos começar falando da antiga e famosa conexão de escada, que também pode ser chamada em prova de conexão dial-up. Então tu imagina uma prova dizendo assim, ó, serviço de conexão de escada. Aí tu lembra, isso é dial-up, conexão de escada. Quando nós falamos dos serviços de conexão de escada ou conexão dial-up, é através de rede telefônica, é aquele serviço que ocupa o sinal de voz quando está conectado à internet, que tu vai pagar o tempo de uso, o tempo de utilização, o tempo que tu ficar conectado à internet é que tu vai pagar.
e tem baixas taxas de transferência de dados, quer dizer, baixa velocidade na casa dos kilobits por segundo. Então, quando a gente pensa em conexão de escada, a gente já lembra para efeito de prova a resposta de conexão dial-up, ou o contrário, ele bota no enunciado conexão dial-up, aí tu lembra, resposta, conexão de escada. E na conexão de escada dial-up, ocupa o sinal de voz do telefone, porque é através de linha telefônica, mas ocupa o sinal de voz do telefone. Tu vai pagar justamente o uso dessa linha telefônica em relação ao tempo. E também vai ser lento e até instável. Professor, mas eu quero uma alternativa melhor para isso. Bem, aí nós temos serviços de conexões dedicadas à internet. Inclusive existe o serviço de conexão dedicada chamado ADSL, que também é por rede telefônica, mas não ocupa o sinal de voz. E o que tu paga não é o tempo, e sim a taxa de transferência de dados, que é a velocidade. E a velocidade é muito mais rápida, ó, já na casa dos megabits por segundo, dos milhões de bits por segundo. Então, quando a gente fala de conexão dedicada, existem padrões de conexão dedicada que usam linhas telefônicas ou redes telefônicas. Mas mesmo assim, não serão conexões discadas. A DSL é um bom exemplo. É um tipo de conexão que usa a rede telefônica, mas não é discada, é dedicada, porque tem uma frequência dedicada para a transmissão dos dados de internet, que é mais alta do que a frequência por onde trafega a voz. Então, na conexão ADSL, tu vai usar a mesma linha telefônica, mas tem uma frequência dedicada para transmitir os dados da internet, separada da frequência dos dados de voz. Por isso que a ADSL não ocupa o sinal de voz. Observa lá de novo ampliado, a ADSL não ocupa o sinal de voz. E é bem mais rápido, né? A velocidade chega na casa dos megabits por segundo. Outros tipos de conexões dedicadas são aqueles padrões de conexões dedicadas que usam ondas de rádio. Existem vários padrões que usam ondas de rádio. Aqui eu botei conexões através de ondas de rádio. 3G, que é a terceira geração de telefonia móvel, usa ondas de rádio. 4G, quarta geração de telefonia móvel, usa ondas de rádio. Wi-Fi também é um padrão de conexão de redes locais sem fio e também usa ondas de rádio. Então, quando a gente fala de padrões de conexões dedicadas, boa parte dos padrões de conexão dedicada sem fio, como 3G, 4G e até o padrão Wi-Fi para redes locais, são utilizadores de ondas de rádio para transmitir os dados. E existem ainda as conexões, claro, via cabos, por exemplo, conexões através da rede de TV a cabo, são padrões de conexão dedicada. Até mesmo conexões que usam a rede elétrica já existem, embora ainda não em uso efetivo comercial no Brasil, mas conexões que transmitem dados através da rede elétrica, que também são conexões dedicadas. Claro que então a maior parte das conexões à internet no Brasil, de fato, são conexões dedicadas. Conexões dedicadas. Antigamente não. Eu me lembro que o Comitê Gestor da Internet no Brasil, conhecido como CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, publicou lá em julho de 2005 um parecer, uma pesquisa, dizendo que naquele momento, a partir de julho de 2005, nós passamos a ter mais conexões dedicadas à internet do que as conexões discadas dial-up, que eram até então as mais utilizadas. Porque antes de 2005, boa parte das conexões à internet no Brasil se davam com conexões discadas do padrão dial-up. A partir de julho de 2005, nós passamos a ter mais conexões dedicadas à internet, principalmente padrões como a DSL, que acabaram dominando boa parte do mercado aí das conexões dedicadas à internet. Padrão bem interessante. Revisando então um pouquinho a nossa matéria até agora sobre as redes de computadores e internet, falamos nessa aula de hoje sobre os serviços e também agora aqui as formas de conexão. Importantíssimo tu não esquecer quais são os principais serviços de internet, como acabamos de declarar. Certo, pessoal?